Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Eu sou o presbítero Edmilson e esse é o nosso canal Espada Cortante. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Quantas pessoas têm vivido momentos difíceis na sua vida? Quantas pessoas se encontram em meio ao caos? E hoje eu quero mostrar para você como encontrar Deus em meio ao caos, em meio à situação difícil que você tem vivido. E eu convido você hoje, neste momento, a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Abriu sua Bíblia? Então leia comigo. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, a Bíblia está nos ordenando, olha o que Paulo diz. Deixemos então todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus amigos, disse Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa palavra do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, refere-se quando Deus Altíssimo for o bem maior que nós buscamos. Isso em primeiro lugar, como diz em Mateus 6,33, a parte A do versículo. Mais do que o ouro e a prata, Provérbios capítulo 2, versículo 4 e 5, ou seja, mais do que os tesouros deste mundo que buscamos para o nosso conforto terreno e até mesmo para alimentar as ambições de alguns. E esta busca dos tesouros do mundo, antes do reino de Deus, na maioria das vezes fica no lugar daquela oferta que Satanás fez a Jesus Cristo, na ocasião em que cumpria seu ministério terreno e ao passar pelo monte da tentação. Jesus Cristo, ele foi tentado a fim de que desistisse do projeto de vitória, da vida sobre a morte em prol do reino de Deus para salvar a humanidade. E que, como por figura, agora em todo o tempo é visto como oferta de oportunidade, antes do reino aos Geazes desta vida. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 26 e 27, quando Geazi desprezou a palavra do profeta e foi em busca de coisas materiais. Meus amigos, Deus e os interesses da causa do seu reino têm que ser vistos por nós como um tesouro escondido. Por isso, Jesus pedagogicamente citou essas parábolas para amoldar o caráter dos seus seguidores. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, investe tudo e toda a sua vida naquele achado. Com isso, ele coloca em primeiro lugar e a família em segundo lugar. Quando estamos na carne, através de uma subnutrição espiritual, dos cuidados com o reino de Deus, essa advertência aos cuidados com a vida espiritual. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quando nós fazemos isso, o nosso emocional dos cuidados com a família rivaliza com o reino de Deus, pois quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. São palavras do Mestre Jesus. Mateus, capítulo 10, versículo de número 37. E, meus amados, o reino dos céus também é como um negociante que busca boas pérolas, pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Isso está em Mateus 13, versículo 45 e versículo 46. Igualmente, a partir dessa experiência sobrenatural, esse homem investe no encontro com Deus. Essa parábola, ela trata-se de uma convocação a investir tudo e toda a nossa vida nessa nova experiência, como foi o encontro de Moisés e seu investimento de toda uma vida com Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. O investimento de honra tem que ser maior
do que o investimento que fizemos e fazemos em nossa família. A exemplo do que disse Jesus: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática no seu dia a dia. Lucas, capítulo 8, versículo 21. Dessa forma, meus amigos, os religiosos, denominados cristãos nominais, que não se fizeram filhos do reino, têm uma visão que as pessoas que tiverem sua experiência pessoal com Deus hoje, como tiveram em seu tempo o profeta Moisés, Êxodo 3, dos 2 ao 4, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 8, Jacó também, Gênesis 28, versículo 12 e 13, e outros mais, são fanáticos extremistas. As pessoas pensam assim, os religiosos. E esses guias cegos de hoje declaram que tais pessoas que tiveram essas experiências com Deus, que eles não conseguem classificar segundo o Espírito de Deus, 1 Pedro 4,4. Então, estão eles fanatizados pela religião. E os que, na verdade, estão na religião, pela visão nossa, segundo a visão deles, estão em harmonia, com sensatez e com Deus. Pois, ao contrário, diz a Bíblia, quem é espiritual discerne tudo, mas ninguém discerne o espiritual. 1 Coríntios 2, versículo 14. Pois os verdadeiramente religiosos não conseguem discernir o espiritual do carnal. Por isso, tal religioso é comparado àquele que coloca rótulo de refrigerante em uma garrafa de veneno, colocando em risco a vida dos incautos e dos indoutos. Isso tem acontecido muito. Mas a Bíblia diz, ide aos que vendem, Mateus 25, versículo 9, parte B do versículo. Já diz que não encontramos em qualquer esquina, mas queremos já ter nascido com íntima comunhão com Deus. Isso, meus amigos, seria possível se o velho e primeiro Adão não nos tivesse vendido. E agora, utilizando nossa moeda de barganha que o Deus Pai nos deu, que é o livre-arbítrio, adquirimos sem preço. Isaías 52, versículo 3. O direito de adoção de filhos por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo, que pagou o preço ali na cruz do Calvário. Meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe você. Reflita bem nesta mensagem. O reino de Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida? Você tem priorizado ele? Ou você tem colocado em primeiro lugar as coisas dessa vida? Lembre-se, o primeiro e grande mandamento é Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, nós temos que buscar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Que Deus possa ter falado no seu coração. Se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.